Amém. Irmãos, temos dito, e é bom que voltemos a dizer, que talvez a gente tenha perdido ao longo do tempo o sentido da importância dessas palavras. Precisamos admitir que essas são palavras que até os povos que não são povo cristão, eles reconhecem que há os 10 mandamentos. Isso já virou filme. Mas nós precisamos também entender e admitir que, por outro lado, mesmo que seja extremamente conhecida essa ideia de 10 palavras e 10 mandamentos, nós também precisamos admitir que há muito, isso está distante dos nossos púlpitos, das nossas mesas em casa, dos ensinos. E com tristeza falamos, também está distante daquilo que tem direcionado as nossas vidas. Por isso creio eu que Deus está nos chamando a rever isso. São as primeiras palavras registradas como texto canônico e que saíram direto da boca de Deus. Isso por si só já deveria nos trazer temor. Já deveríamos perceber, tem algo especial aqui. Foram as primeiras palavras, foram ditas pela boca do próprio Deus, foram perpetuadas na história de Israel, guiou o povo de Israel. Viver segundo essas palavras ou viver fora dessas palavras era o que condicionava o povo à bênção ou à maldição. Essas palavras precisam ser entendidas dentro do contexto delas. Esse povo, para quem Deus está falando aqui, não era povo. Era um bando de escravos do Egito. E Deus liberta esse povo e diz: vocês vão ser o meu povo. E eu vou dar para vocês as minhas leis. É assim que vocês vão andar. E é assim que eu vou ser conhecido. Eu não vou ser conhecido pelas imagens de escultura dos outros povos que costumam fazer. Eu vou ser conhecido pelos meus princípios instalados no coração, na mente e na vida de cada um de vocês. Vocês serão a minha imagem. O capítulo anterior desse que nós lemos, ele diz: vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Vocês ministrarão na minha presença. E aqui ele, então, menciona aquilo que nós chamamos de 10 mandamentos, que outros chamam de 10 palavras, daí a origem da palavra decálogo. 10 palavras. Interessante nós entendermos que antes que Deus mostrasse ao seu povo a maneira como eles deveriam andar, Deus mostra a esse povo primeiro a si próprio. Isso quer dizer que Deus não requer do seu povo o tipo de vida que Ele deseja, sem que antes mostre ao seu povo quem Ele é e o que Ele fez. Conhecer quem Ele é e saber o que Ele fez são fatores fundamentais para vivermos do jeito que Ele deseja. Isso, por assim dizer, já nos denuncia de alguma forma, porque se não temos vivido do jeito que Ele estabeleceu para que vivêssemos, é porque de alguma forma não o temos conhecido e muito menos temos consciência do que Ele fez. Talvez tenhamos banalizado essas verdades, popularizado demais algo. Eu me lembro que eu, no início ainda do meu atrevimento teológico, ainda jovem, né? Eu cismei de escrever uma apostila e falei que o propósito eterno de Deus era muito maior do que uma simples salvação. Eu lembro que eu coloquei essa frase. E essa frase, por assim dizer, não está errada. Mas eu lembro quando meu pastor leu e falou assim: você acha mesmo que a salvação é simples? Você tem certeza disso? Aquilo nunca mais saiu da minha mente. Que a salvação é tudo menos simples. Profunda. Não foi simples tirar o povo de Israel da escravidão do Egito.
E não foi simples também nos tirar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do amor de Deus. Houve sangue derramado na cruz. Preciso entender isso, para que eu possa corresponder a Ele. Na semana passada nós vimos que o primeiro mandamento diz: não coloquem outros deuses diante de mim. Ele diz: eu sou único. Nos remete à ideia de singularidade de Deus. Dentro da cultura hebraica, esses que nós chamamos de primeiro e segundo mandamento, para eles é um só. O primeiro mandamento para o hebreu, por assim dizer, é: ouve, ó Israel, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito. E o segundo são essas duas coisas aqui, mescladas numa só: não coloquem outros deuses diante de mim e não façam imagem de escultura. Esse mandamento que a gente vai trabalhar hoje é o que está registrado no verso 4: não farás para ti imagem de escultura. Bem similar ao primeiro, porém com algumas diferenças, e já começamos a entender algo que é sequencial, e eu quero que você entenda isso. Quando nós, mesmo que inconscientemente, colocamos outros deuses, mesmo que sejam deuses ocultos, internalizados, mentais, sempre quando colocamos outros deuses diante desse Deus, nós vamos então ter que imaginar o Deus que a gente está querendo como Deus. Então, quando quebra o primeiro mandamento, nós vamos quebrar o segundo. Porque é um conceito muito importante para a gente entender na criação. Quando Deus nos cria, nós somos essencialmente seres religiosos. Deus nos criou com necessidades espirituais. A ideia dos ídolos é exatamente a busca de saciar a carência espiritual. Então, buscam-se ídolos. Esse mandamento não parece não, mas ele pode ser um dos mais violados hoje sem que a gente perceba. Porque nós vivemos na época do subjetivo. Nós vivemos na época das verdades de cada um. Nós vivemos numa cultura onde cada um tem a sua verdade. Nós vivemos na cultura onde o emocionalismo sobrepujou a razão. Um ponto interessante para todos nós aqui: Deus, quando se manifestou a Israel, Ele não se manifestou com imagens. Ele não se manifestou com sensações. Deus se manifestou com a sua palavra. A maneira de Deus se manifestar está claro no verso 1: então falou Deus todas essas coisas. Isso quer dizer que a palavra de Deus basta. Não precisa imagem. E talvez você, obviamente, como eu estou escutando o amém, isso é fácil de concordar. Difícil é admitir que nós podemos estar infringindo esse mandamento. Quando, na nossa geração, Deus só é percebido quando nós sentimos alguma coisa, é imagem. O culto só é bom quando eu senti Deus. É porque eu tenho que ter alguma coisa sensorial. A palavra dele não basta. Deus se manifestou na criação falando. Disse Deus: haja luz. Deus se manifesta com seu povo falando. E Ele está dizendo: a minha palavra basta. A minha palavra é a garantia da minha presença. A minha palavra é a garantia de quem eu sou. Quando a palavra vira segundo plano, quando a palavra não basta, quando
sentimos saudade de sentir, de tocar, de chorar, olhe para esse mandamento. Ponha teus olhos bem fixos nele. Porque nós estamos dizendo assim, tua palavra só não basta. Preciso sentir e tocar em alguma coisa. Mesmo que seja da minha imaginação. Irmãos, eu falo isso com muito temor, porque eu estou seguro do que eu estou falando. Não há dúvida no que eu estou falando. É a Escritura que eu estou expondo. Tenho dito e repetido. Não é demérito, não é vergonha, mas nós estamos no tempo de falar para o Senhor, Senhor, perdoa-nos. Fui levado mais por aquilo que sinto do que por aquilo que tu falas. Fomos enganados achando que o culto onde Deus está presente é o culto onde todo mundo sente alguma coisa. Aqui não tinha ninguém sentindo nada. Aqui era Deus falando. E se tivesse alguma coisa sensorial, era derivada do que Deus falou. Aqui é a palavra de Deus direcionando as emoções, e não as emoções legitimando ou não a presença de Deus. Aqui é Deus basta. Aqui é basta a minha palavra. E aqui, nesses primeiros mandamentos, e hoje mais especificamente no segundo, porque esse segundo está totalmente inserido no primeiro, e os 10 estão inseridos naquilo que nós chamamos de decálogo, e como eu tenho dito para vocês, é apenas uma moldura da ética cristã. Se eu tirar os olhos dessas palavras, eu não vou desenvolver uma ética cristã, porque não vou saber o que ele requer de mim. Essas palavras também regulam o culto, que quando ele fala não coloquem outras imagens diante de ti, ele está falando assim, não me cultuem como os outros povos cultuam os seus deuses. Eu sou diferente deles, eu sou único. Não é à toa que no primeiro livro que Moisés escreve, ele apresenta Deus como Criador e como único. Agora é o Criador se revelando a um povo que ele escolheu. Um bando de escravos maltratados. Ele tira aquele povo, coloca num deserto, faz aliança com aquele povo. E aqui faz-nos bem entender o princípio da aliança, porque o livro do Êxodo tem algumas divisões. E entre o capítulo 19 e o capítulo 24 do livro de Êxodo, isso é chamado o livro da aliança. Nesses capítulos, do 19 ao 24, estão ali os preceitos da aliança de Deus. E a forma como Israel ia lidar com esses mandamentos é que ia dizer se ele ia desfrutar do melhor da terra ou se eles seriam expulsos da terra. Deus estabeleceu aliança. E aqui vale a pena, de novo, nós trazermos a memória da nossa fé. Deus se relaciona conosco por meio de aliança. Deus é fiel à sua aliança. Por ser fiel à sua aliança, Deus pode nos punir. Antes de subir aqui o púlpito, eu estava ali na minha sala gravando o meu dedinho de reflexão. Chamou a atenção o Salmo 74. Quando o salmista faz uma oração que para nós parece ser estranha, né? O salmista diz assim: por que nos rejeitaste, ó Deus? Povo da aliança. Porque nós só fomos acostumados a bradar e a ecoar e falar: se Deus é por nós, quem será contra nós? E a resposta seria o quê? Ninguém pode ser contra daquele a quem Deus é a favor. Agora, e se Deus for contra nós?
quem pode ser a favor? Lembra quando Paulo olha para dentro de si e fala: miserável homem de que sou, quem poderá me livrar do corpo dessa morte? Ele diz: só o Senhor, só Cristo. Por que é importante nós refletirmos isso? Nós somos chamados agora para avaliar as nossas vidas. Se o Deus que servimos, queremos, é o Deus que está registrado na Escritura, ou o Deus que imaginamos ser o melhor para nós. O ponto aqui são imagens de escultura, era o contexto de lá. Mas entenda, não fareis imagens, não colocarei imagens diante de ti. Entenda que pode ser imagem física, que era o contexto daqui. Mas no contexto de uma geração pós-moderna, pode ser uma imagem mental, subjetiva. O Deus que eu quero. E podem acreditar no que eu estou falando. A nossa geração, ela imagina um Deus que seja aprovado por ela. Isso talvez seja um dos maiores pecados que a nossa geração está cometendo. Imaginando um Deus que a gente, ao ver pronto, a gente aprova. É esse Deus que eu vou adorar, eu choro com Ele, eu levo a minha vida do jeito que eu quero. Porque o Deus que eu imaginei é o Deus que me entende. Isso é comum nos nossos dias. Aqui, junto com esse mandamento, ele coloca imperativos, não sugestões. E esses imperativos são: 1. Não façam imagens de escultura. 2. Não adorem. Que a ideia aqui é o seguinte: eles imaginavam um Deus de força, aí eles construíam um touro, que representava a força do Deus que eles queriam. Se eles querem saber de um Deus presente, eles faziam um animal alado, que representava o Deus que eles queriam. Se hoje nós imaginamos o Deus romântico, o Deus subjetivo, nós vamos criar uma imagem desse Deus, até porque nós estamos cantando que nem nós, nem os ateus explicam Deus. Se nós não explicamos Deus, nós não sabemos quem Ele é, e se nós precisamos de um Deus e nós não sabemos nem explicamos quem Ele é, esse Deus vai ser aquilo que eu imagino. E aqui, irmãos, é culto idólatra. Aí você vai perguntar: será que pode? Pode. Será que está acontecendo hoje? Pode estar. Será que está acontecendo no nosso meio? Deus está mandando a gente falar essas coisas. Eu preciso, irmãos, a gente vive assim umas coisas tão contraditórias. Algumas coisas estão me abismando hoje. É que o que está sendo colocado em xeque é o que Deus fala, e não o que eu sinto. O que eu sinto coloca em xeque o que Deus fala. Essa coisa está errada. Isso é um culto à imagem de um Deus que eu tenho. Eu não estou saciado pela palavra dele. A palavra dele não basta. Eu tenho que sentir, eu tenho que ver, eu tenho que tocar, eu tenho que fazer uma imagem, ainda que eu não admita isso. Mas é uma imagem. Esse povo, existem uns imperativos aqui, e Deus também estabelece as razões pelas quais esse povo deveria obedecer esse mandamento. E as razões são: primeiro, porque eu sou o Senhor, porque não há outro, porque eu não posso ser imaginado, eu sou o que sou. Quando Moisés diz assim: quando me perguntares quem tu és, o que tu diz? Eu sou o que sou. E ele ainda dizia: não chega aqui perto não, porque é santo. Nós estamos lidando com palavras cujo contexto, como eu falei no domingo passado, é um contexto de santidade. É um ambiente de santidade, é um ambiente de redenção, é um ambiente de formação.
Esse é o ambiente onde essas palavras estão sendo dadas. Santo, pela presença de Deus, de redenção, porque eles haviam sido tirados do Egito, e de formação, porque por meio dessas palavras, a imagem de Deus ia ser formada nesse povo, para que eles mostrassem para as outras nações quem é esse Deus. Isaías, no capítulo 41, diz que as outras nações se juntam, uma pessoa, uma a outra, e às vezes nós falamos isso de uma forma totalmente fora de contexto, quando Isaías diz assim, se referindo às outras nações, um ao outro ajudou e disse, ser forte, e aí eles constroem um ídolo e pregam para ficar bem fixo para adorá-los. Nós às vezes pregamos isso para falar da comunhão da igreja, e esse texto está falando de uma comunhão idólatra. Isso é tão forte, irmãos, que a palavra de Deus vai nos dizer que nós podemos juntar um ao outro, ajudar um ao outro para fazer um Deus que nós queremos que ele exista. Ou nós voltamos para a Escritura, ou nós vamos imaginar Deus. Não tem outra saída. Se voltarmos para a Escritura, vamos sabermos quem ele é. Se não voltarmos para a Escritura, vamos continuar cultuando o Deus da nossa imaginação. E essa coisa vai ter que ser tão múltipla, que é possível num culto coletivo ter vários deuses. Um está adorando o Deus que dá prosperidade, outro está adorando o Deus que ama você, sei lá, afundado no pecado. Tem Deus para tudo aqui, aquilo que as pessoas querem, porque elas precisam continuar cultuando. Como estão distantes da palavra, é o Deus que você imagina. E você já reparou que esse Deus que nós imaginamos nunca vem contra nós? Nunca. Nunca vem contra nós. Por quê? Porque nós imaginamos um Deus que nos favoreça. E isso é quebrar esse segundo mandamento. Imaginamos. Você já conversou com pessoas que só ouve aquilo que concorda? O povo de Deus não é assim. O povo de Deus tem que ouvir aquilo que ele não concorda. Também, porque é a palavra de Deus. E a gente vive hoje todo mundo escuta Deus, Deus falou comigo, Deus é Deus. Eu falo para a Tânia e falo para vocês hoje. Hoje você encontra um cristianismo para qualquer gosto. Para qualquer gosto. Eu quero Deus que me entenda do meu jeito. Qual é esse Deus? É esse Deus que quando eu quiser eu vou, quando eu não quiser eu não vou. Você vai encontrar uma igreja que tem esse Deus para você. Você encontra hoje. Eu quero encontrar um Deus que entenda que eu tenho que me divertir, cair na balada, fazer o que eu quero, e ele continua sendo meu Deus. Não quero nada com a igreja, eu quero com ele. Você encontra. Se alguém pensar assim, eu quero levar minha vida do jeito que eu sou homem, quero casar com homem, eu sou mulher, quero casar com mulher, e eu quero servir a Deus, você vai encontrar uma igreja para isso. Porque nós estamos imaginando Deus ao nosso gosto, quebrando esse mandamento aqui. Por que obedecer? Porque eu sou o Senhor. E depois ele diz, porque eu sou Deus zeloso. Aqui é a ideia de um Deus que tem ciúme. No original poderia ser assim. Eu sou zeloso, não coloquem outro diante de mim e não faça imagem para vocês. Por quê? Porque eu sou o Senhor, porque eu sou zeloso. Terceiro, não façam isso, porque isso traz consequências. Ele diz assim, eu visito a iniquidade até a 4ª geração. E é claro que isso é difícil para a gente entender, não estamos debaixo da graça, não estamos debaixo da lei. Então eu quero poder tentar explicar isso com palavras que entrem na nossa cabeça. Quando a gente decide andar de acordo com Deus que a gente imagina, as próximas gerações também vão herdar esse Deus.
nossos filhos vão pagar a conta. Aqueles que vêm lá na frente pagarão a conta. Salmo 16, não precisa você abrir aí, eu vou ler para você. Vou dizer algo. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Então tem consequência. Quando você troca o Deus da Bíblia pelo Deus do teu prazer, o Deus do teu trabalho, o Deus da tua cama, o Deus da tua balada. Quando você troca esse Deus da Bíblia por esses, tem consequência. Duras penas, diz o Salmo. Muitas pessoas hoje dentro da igreja, machucadas e feridas e vivendo numa gangorra espiritual, e nós não sabemos exatamente por quê. E aqui não tem como botar culpa em A, em B, em C, às vezes a pessoa é vítima também, mas poderemos colocar a culpa numa igreja que virou as costas para a verdade de Deus e começou a usar a palavra de Deus para saciar os desejos de um povo ávido por satisfazer os seus próprios interesses. A gente tem que admitir isso. A Escritura não dirigia mais as nossas ideias, mas nós colocamos as nossas ideias dentro da Escritura. E aí nós fomos numa direção inversa daquilo que Deus fala. Outra razão porque eu tenho que obedecer é porque a obediência me leva a experimentar o amor de Deus, que é infinito em relação ao seu juízo. Ele diz que a misericórdia dele se estende por 1000 gerações. Então, quer uma razão para não colocar outro Deus nem na tua mente, somente o Deus da Bíblia, mesmo que aquilo que ele fala vá de encontro, vai se chocar com aquilo que você deseja? Quer uma razão para você renunciar àquilo que você deseja, se aquilo que você deseja é contrário àquilo que Deus fala? Qual, sabe, uma razão para isso? As gerações que vêm depois de você vão se beneficiar com essa atitude tua. Essa é uma razão, creio eu, suficiente. Ao ver palavra como essa, a gente precisa avaliar a qualidade do nosso culto. A quem cultuamos, irmãos? Eu fico muito pensativo nesses dias. Muito pensativo. Porque vejo nas igrejas por onde ando, muitas vezes aqui mesmo, que as pessoas parecem só sentir a palavra, a presença de Deus, só testificam a palavra de Deus, se sentirem. Daí, às vezes, por que os pregadores têm que plantar bananeira para as pessoas sentirem alguma coisa? Daí porque os ministérios de música têm que fazer tudo para mexer com a emoção das pessoas, nem que a gente fique aqui fazendo algum tipo de representação. O culto precisa ser santo. É dedicado a Deus, o Deus da Escritura. E a prova da presença dEle não são os meus sentidos, é a sua palavra. Pergunta que temos que fazer é se Israel viveu assim ou não. E a resposta que eu tenho para vocês é não. Israel violou isso ainda no deserto. Capítulo 32 desse livro. Eles querendo ver Deus, não se saciando com a palavra de Deus. É muito importante que vocês peguem o contexto do capítulo 32. Moisés está diante de Deus para trazer as leis para o seu povo. E esse povo que não se saciava só com a palavra de Deus, queria ver e tocar em alguma coisa. E sabe o que eles fizeram? Um Deus, uma espécie de um boi, de um bezerro, que representava força. Quando se tira a palavra de Deus, nós construímos bezerros, ainda que sejam imagináveis. Se estamos condicionando o nosso bem-estar espiritual, aquilo que a gente toca, aquilo que a gente vê,
se não estamos saciados, satisfeitos por aquilo que Ele fala na Sua palavra, nós precisamos nos arrepender. Precisamos admitir que Deus tem que caber certinho naquilo que eu quero. Se eu penso num Deus que cabe certo naquilo que eu quero, e se eu ouço só uma palavra, parece que está faltando aquilo que eu quero. Se eu acho que isso, então, não está me saciando, porque falta alguma coisa para eu sentir, para eu tocar, para eu chorar, eu tenho que reavaliar o conceito que eu tenho de Deus. Porque quando ele diz assim, não coloque outra imagem, ele está falando, a minha palavra basta. Deus se revelou falando. Deus se revelou pela palavra dele. Deus se revela pela palavra dele. Tanto é, irmãos, quando Davi organizou a música em Israel, ele botou turnos de músicos. Eles cantavam 24 horas por dia. Eles cantavam para Deus, sem ver, sem tocar, sem sentir e sem plateia. Eles e Deus. Se a gente achar que o culto é bom, quando a plateia responde, nós precisamos reavaliar o conceito que nós temos de Deus e de culto. Eu disse que eu estou seguro no que eu estou falando. Então, o livro de Êxodo diz que eles falharam nisso. E você já imaginou a ira de Deus, quando Deus fala para Moisés, olha, aquele povo está fazendo besteira lá. Eles estão querendo uma imagem. Eles não se contentam com uma minha palavra. Eles estão querendo imagem. Quando Deus usa o profeta Jeremias, aí a gente está assim, Israel no ápice de ir para o cativeiro. Aquele povo que entrou numa terra que Deus prometeu e cumpriu, agora está na iminência de ser expulso daquela terra. E por qual razão? Porque eles fizeram imagens. Porque a mente nós precisamos de Deus, eles admitiam isso, mas não basta um Deus invisível que eu creio somente naquilo que Ele fala. Eu preciso, como as outras nações, incorporar divindades. Isso tem a ver conosco? Totalmente. Essa ideia do Deus subjetivo é da cultura pagã, não é da igreja. Essa ideia de um Deus para mim, eu aceito aquilo que Ele fala, quando aquilo que Ele fala se associa àquilo que eu acho que deve ser certo. Se é esse Deus meu, é o Deus da minha imaginação. Israel fez isso. E Deus fala para Jeremias, Deus conclama os céus, diz assim, é como se Deus falasse assim, ei, seres celestiais, venham aqui, vejam comigo, olha lá para baixo. Uma coisa horrível meu povo está fazendo. Eles estão deixando o manancial de água e se prendendo em cisternas que não detêm as águas. Quanto mais procuramos um Deus da nossa imaginação, mais insaciáveis nos tornamos. Porque são cisternas rachadas. Não é o manancial que sai de Deus. Agora esse povo é levado para o cativeiro, e esse povo ainda era tão alheio ao Deus que se revelou, que esse povo lá no cativeiro ainda pensava da seguinte forma, nós vamos voltar, nós não vamos ficar nesse cativeiro, sabe por quê? O templo está lá, nós estamos cultuando, a glória de Deus está lá no templo. E aqui a gente vai entender uma coisa, irmãos, não é todo culto que a glória de Deus se faz presente. Se nós podemos ter milhares de pessoas chorando e cantando, se cada um busca um Deus que satisfaz aquilo que quer, a glória de Deus não está nesse lugar. Eu vou ler um texto de Ezequiel capítulo 8. E eu preciso que você entenda o contexto aqui. Quando você vai abrindo, eu vou falando.
Então você vai abrir a Bíblia com as mãos, mas não deixe seus ouvidos fechados, não. Escuta. Ezequiel foi levado cativo numa das levas que Nabucodonosor levou para a Babilônia. Ele foi chamado para ser profeta dentro da Babilônia. Qual é a razão de Deus chamar Ezequiel para ser profeta dentro da Babilônia? Primeiro é dizer para aquele povo por que eles estão ali. E dizer para aquele povo, pode tirar o cavalinho da chuva, porque vocês não vão voltar para lá. Não adianta ficar achando que a glória está lá e por isso vão voltar para lá. Porque se a glória está em Jerusalém, nenhuma outra nação poderá destruir Jerusalém. E às vezes nós temos essa impressão. Se estamos falando de Deus, se estamos cultuando a Deus, nada vai nos acontecer. Se o nosso culto não é verdadeiro, irmãos, Deus vem contra nós. É doído falar isso, mas é verdade. Você vai ver várias vezes no livro do Apocalipse, tenho contra ti, tenho contra ti, tenho contra ti. Todas essas é para a igreja. Contra ti, contra ti, contra ti. Lá, Deus mostra para Ezequiel, Ezequiel, a minha glória, ela não está detida num templo. E Ezequiel vai ter uma visão. O livro de Ezequiel é composto de uma literatura, parte dele de uma literatura apocalíptica, cheia de símbolos, visões, às vezes estranhas para nós do século 21. Mas Ezequiel tem uma visão, ele é transportado, ele está na Babilônia. O povo da Babilônia, preso, cativo, ainda está dizendo, nós não vamos ficar nesse cativeiro porque Deus é conosco, nós cultuamos a Deus, temos o templo em Jerusalém, Jerusalém é a cidade santa. E Deus pega Ezequiel e transporta Ezequiel em visão para Jerusalém. E é como se ele falasse assim, eu preciso falar parafraseando para você entender. É como se ele falasse assim, Ezequiel, eu vou mostrar por que esse povo está aqui e por que ele não vai voltar para lá. Aí Ezequiel vai. Aí Deus mostra a glória dele saindo do Santo dos Santos. Ezequiel vê aquilo. Aí Ezequiel vê a glória de Deus parando nos portais do templo. Ezequiel vê a glória saindo do templo, não mais só do Santo dos Santos. Ezequiel vê a glória de Deus pousada em cima de um monte, em Jerusalém. E dali ele vê a glória de Deus deixando Jerusalém. Capítulo 8 é de arrancar lágrimas. Porque ele vai nos mostrar coisas que a gente não imaginaria que poderia acontecer num culto a Deus. Capítulo 8, eu vou ter que ler rápido, porque ele é extenso. Só quero que você preste atenção. No 6º ano, é no verso 1, tá? No 6º ano, no 6º mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado na minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim, olhei, e eis uma figura como de fogo, desde os seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima, como resplendor de metal brilhante. Estendeu ela dali uma semelhança de mão, e me tomou pelos cachos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me levou a Jerusalém em visões. Em visões de Deus. Até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes. Tinha imagem lá dentro. A imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. Verso 4, eis que a glória de Deus de Israel estava ali, como a glória que eu vira do vale. Ele me disse, filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Levantei os olhos para lá, e eis que do lado do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes à entrada. Disse-me ainda, filho do homem, vês o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, no templo, no culto. E ele prossegue.
para que me afaste do meu santuário. Pois verás ainda maiores abominações, Ezequiel, você ainda não viu nada. Ele prossegue e diz: ele me levou à porta do átrio, olhei, e eis que havia um buraco na parede. Aqui é como se Deus estivesse espionando o que a gente está fazendo. Num buraco na parede. Então me disse: filho do homem, cava naquela parede. Cavei na parede, e eis que havia uma porta. Disse-me: entra e veja as terríveis abominações que eles fazem aqui no templo. Entrei e vi, eis toda forma de répteis. Você está lembrando de Romanos, não está? Eis toda forma de répteis, de animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede, em todo o redor. 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio delas, estavam em pé, diante das pinturas, tendo cada um na mão o seu incensário, e subia o aroma da nuvem de incenso. Eles estão cultuando outros deuses dentro do templo. Verso 12: então me disse: viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas? Irmãos, aqui ele está chamando o culto de trevas. As lágrimas descem pela minha alma quando eu vejo os pastores pintando deuses segundo as necessidades das pessoas. Aí eu vejo a palavra sendo tirada, e é o culto disso, o culto daquilo outro, o culto daquilo outro, menos o culto da palavra. Deus está nos chamando para abrir os olhos. Se você está aqui e está me ouvindo, e se você, mesmo que sem perceber, está deixando um manancial de vida para saciar-se em outros deuses, então escuta a voz desse Deus que nos ama, porque Ele está nos chamando a rever o nosso culto, a rever a nossa fé, a rever a nossa vida, a rever a nossa ética. Vocês não pensam que isso aqui não corta quando eu leio, quando eu estudo? Vocês pensam que é fácil estar aqui nesse púlpito falando isso? Vou repetir o verso 12. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras, pintadas de imagem? Pois dizem, olha o que eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Aqui é quando o temor foi embora. Aqui é aquela falsa ideia de que Deus não está vendo o que a gente está fazendo. A gente continua fazendo, como obstinados fazendo, achamos que Deus não está fazendo, e achamos que Deus está conosco, porque afinal nós estamos cultuando a Deus. O Poan falou com muita propriedade aqui, antes de começar, que havia todo um ritual para que alguém entrasse no Santo dos Santos. E com a obra de Jesus não tem mais isso. Nós entramos pelo Santo dos Santos. Mas o que esses rituais, essas peças que estavam lá, que protocolar como que o sumo sacerdote, o que aquilo tem a ver conosco? Nada ou tem alguma coisa? Nada e alguma coisa. O que é nada? Nós não precisamos daquilo para entrar. O que é alguma coisa? Nós não entramos do jeito que a gente quer. E a gente precisa botar isso na cabeça. Não é qualquer culto que Deus recebe, é Deus quem prescreve o culto. É Ele quem estabelece. Pois dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Verso 13, disse-me ainda, aí o Senhor volta a falar com ele: tomarás a ver maiores abominações. Não parou aí, Ezequiel. Vou mostrar coisas ainda maiores que eles estão fazendo. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz.
chorando diante de deuses de povos pagãos, dentro do templo. Deus é fiel à aliança. Isso está direto no segundo mandamento, é quando Deus não basta, é quando a palavra dele não basta, é quando nós imitamos o que os outros povos estão fazendo. Nós precisamos admitir que o nosso culto deixou as verdades litúrgicas e incorporou esse mecanismo festivo e espetacular do mundo, e achamos que o culto vai ser bom quando temos a manifestação da plateia, tal igual a plateia se manifesta nos shows que mexem com as suas emoções. Ou voltamos para a Escritura, irmãos, ou Deus é contra nós. Ele nos livra da ira vindoura por causa de Jesus Cristo, mas Ele não nos livra das consequências das nossas atitudes pagãs. Há consequências. Prossegue. Verso 16, verso 15. Disse-me: vês isto, filho do homem? Você está vendo? Verás ainda abominações maiores que esta. Levou meu ato dentro da casa do Senhor, e eis que estavam ali à entrada do templo do Senhor, entre pórtico e o altar, cerca de 120 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, adoravam o sol. Filho do homem, vê isso? Acaso é coisa de pouca monta o que a casa de Israel, o que eles estão fazendo, as abominações que fazem aqui no templo, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Eis-los a chegar o ramo do seu nariz, pelo que também eu os tratarei como furor. Os meus olhos não pouparão, nem terei piedade. Ainda que me gritem os ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Irmãos, eu já disse para nós aqui que uma das piores formas de sermos punidos é quando Deus nos entrega a nós mesmos. Quando nós perdemos a sensibilidade do Deus da Bíblia e alimentamos a sensibilidade do Deus que imaginamos. Esses homens aqui eram sensíveis a outros deuses, porque o Deus que se manifesta pela sua palavra já não bastava. Preciso ser como os outros povos. Você deve lembrar de Elias, quando veio desafiar os profetas de Baal. Eles pegam o povo de Israel e dizem assim: olha, eu quero aqui fazer uma proposta para vocês. Vocês precisam decidir até quanto vocês vão cochear entre dois pensamentos. Quem é Deus? É o Senhor que tirou vocês do Egito ou é Baal? E sabe qual foi a resposta do povo? Silêncio. Porque ele tinha dúvida. Porque na cabeça do povo cremos no Deus que os nossos antepassados nos falaram, mas Baal nos faz ver mais resultados. Baal é tocável, tangível. Deus nos tirou da terra e nos colocou aqui, mas Baal é que vai irrigar a terra e vai dar fruto na nossa colheita. Deus está nos chamando, irmãos. Nos chamando a rever, nos chamando a repensar. Você lembra do Salmo 115? Ele nos dá um recado muito importante para nós. Eu oro a Deus para que essas palavras falem conosco. É uma linguagem poética, mas tem um recado aqui, que eu sei que você já leu, nós cantamos isso, mas talvez a gente não perceba o que esse texto está falando conosco. Salmo 115. Vamos pegar a partir do verso 3, se já nos importa ali. Ele diz: no céu está o nosso Deus.
Isso quer dizer que a gente não vê. No céu está o nosso Deus. E tudo faz como lhe agrada. Aí ele vai falar agora do Deus deles, ou dos deuses deles. Prata e ouro são os ídolos deles. Obras das mãos dos homens. Tem boca, não falam. Tem olhos, e não veem. Tem ouvidos, e não ouvem. Tem nariz, e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Ok? Aí aqui está o veredito. Tornam-se semelhantes a eles os que os fazem e os quanto neles confiam. Pastor, o que você está querendo dizer? Se nós imaginamos um Deus que não é o Deus da Escritura, isso prova porque muitas vezes nos tornamos insensíveis. Se nós escolhemos para deuses aquilo que nós achamos que é o melhor Deus, daí isso explica por que o povo de hoje rejeita a palavra. É porque tem ouvidos, mas não ouvem. Por que as pessoas não conseguem mais perceber Deus pela sua palavra? Porque tem olhos, mas não veem. Por que a palavra sumiu do culto? É porque tem boca, mas não falam. Por que eles são assim? Porque eles se tornaram iguais aos deuses que eles imaginaram. Que Deus nos livre disso, irmãos. Quando você vai para o Novo Testamento, você vai ver esse conceito atravessando o Testamento, e você vai ver, por exemplo, quando Paulo chega em Éfeso, quando ele olha, primeiro, quando ele chega em Atenas, quando ele olha a idolatria da cidade, diz que o espírito dele se revoltava. Isso que nos mostra que quanto mais nos santificamos, quanto mais cremos no Deus da Bíblia, mais rejeitaremos a idolatria do nosso tempo. Quando nós comungamos muito calmamente, muito tranquilamente com a imundície de uma cultura pagã, é porque o Deus da Escritura já não está um pouco distante da nossa mente e do nosso coração. Porque não tem como conhecer o Deus da Escritura e dialogar com uma cultura contra Ele. Diz a Bíblia que Paulo em Atenas teve o seu espírito revoltado. Aqui nós estamos vendo a igreja comungando, a igreja legitimando coisas que a Bíblia abomina, que a palavra abomina, que a Escritura abomina. Aqui estamos vendo jovens se encantando com coisas que a Bíblia abomina. Jovens adultos também. Quando Paulo, aqui eu falo em Atenas, quando ele chega em Éfeso, a palavra de Deus chegou tão forte em Éfeso que estava havendo uma falência ali. Os adoradores da deusa Diana estavam rasgando seus livros, jogando fora suas imagens, porque encontraram o Deus verdadeiro que foi pregado por Paulo, anunciado por Paulo. Bastava a palavra. E ele vai mais. Quando ele escreve a carta aos Tessalonicenses, ele diz assim: vocês deixaram os ídolos para servir a Deus. Isso quer dizer que não dá para servir a Deus alimentando ídolos, ou uma coisa ou outra. Ou servimos a Deus, ou alimentamos ídolos. Esses ídolos podem ser de imagens físicas. Nesse caso, nós não estaríamos caindo na quebra desse mandamento. Mas esses ídolos podem ser imaginários. E aqui é mais sutil, aqui é mais difícil de admitir. Estamos cultuando um ser santo. Não só em Éfeso. Aos romanos ele tem a coragem de denunciar a idolatria do Império Romano, dizendo que eles deixaram o Criador e colocaram a criatura no lugar do Criador. E o texto de Romanos, eu sei que às vezes a gente não para pensar, ele é muito forte. Porque o texto de Romanos, se a gente comparar ele com esses dois mandamentos que a gente está estudando, a sequência é assim.
eles colocam outros deuses diante de Deus. Eles trocaram o único Deus. Eles se fizeram deuses. A imagem de Deus ali, que ele também falou, era de répteis, de quadrúpedes, de aves, relembrando a criação de Deus. A criação agora é adorada. E sabe qual foi o resultado disso? Qual é o final de Romanos 1? Eles desonraram seus corpos. Deitaram homem com homem, mulher com mulher. Trouxeram sobre si a justa recompensa do seu erro. Por que eles fizeram isso? Por que o ser humano é capaz de chegar ao ponto de ter um corpo de homem, querer ter um corpo de mulher, de querer um homem se deitar com outro homem, a mulher se deitar com outra mulher, e achar que Deus está aprovando isso tudo? O que é isso? É idolatria. É um Deus que eu imagino. Como pode fazer isso sem pesar a consciência? É simples. Inverte Deus. Tira o Deus da Bíblia. Coloca o Deus da tua imaginação. Você vai poder fazer o que você quiser. Para a gente fechar, irmãos, a gente precisa de algumas aplicações em nossas vidas. Porventura nós estamos quebrando esse mandamento? Será? É possível? É possível. Inconscientemente? Talvez. Se o que te atrai para cá é o que você quer sentir, você quebrou esse mandamento. Se você precisa de um evento na tua igreja para estar presente, você quebrou esse mandamento. Se o nosso culto é um culto para nos favorecer, nós quebramos esse mandamento. E como eu disse, irmão, é com temor que eu falo. Mas a gente precisa rever, que eu estou experimentando na minha geração, a dificuldade que se tem de você apresentar um Deus que é esse aqui da palavra. Deus é isso, é assim. O que eu ouço mais é que tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo outro. Porque é o que eu sinto bem, é o que me faz falta. Irmãos, o que me faz falta é Deus e a sua palavra. É isso que me faz falta. Quando tira isso, acabou tudo. Eu sou entregue a mim mesmo. Mas eu não vou mais cultuar. Claro que vou, eu tenho essa necessidade dentro de mim, só que eu vou cultuar um Deus que aprove o que eu estou fazendo. E se eu cultuo um Deus que aprove o que eu estou fazendo, esse Deus é da minha imaginação. Se é da minha imaginação, é uma imagem. Se é um culto de uma imagem, é um culto idólatra. E Deus reprova. Olha para a tua vida. Como é o teu culto? Como é teu culto individual? Como é que você se apresenta para Deus todos os dias? Será que quando nós nos apresentamos para Deus individualmente, nós temos tido a sinceridade de falar como Davi: pequei contra ti, Senhor, contra ti somente pequei? Estamos tentando legitimar o pecado? Ou estamos admitindo, como a Escritura diz, que o pecado é fruto de um coração podre? Por isso que Davi diz: dai-me um coração novo, Senhor. Dá-me de volta a alegria da salvação. Isso vai nos explicar por que a alegria da salvação foi embora em muitos semblantes cristãos. Por que olhamos para tantos cristãos e vemos a alegria da salvação longe? Porque não é possível manter a alegria da salvação com uma vida fundada naquilo que Deus reprova. Não tem como. Eu creio que isso que nós vimos de Ezequiel 8 aqui, irmãos,
Quando Deus fala para Ezequiel, olha aí, bota a tua cara aí nesse buraco, vê o que eles estão fazendo lá, olha essas mulheres adorando a deusa Tamuz, olha esses homens aqui adorando o sol, eles estão fazendo isso dentro da minha casa. É como se ele falasse assim hoje, olha pastor, olha para lá, olha o que a igreja está fazendo, eles estão defendendo aborto, eles estão defendendo troca de sexo, eles estão fazendo isso no meu nome. A gente tem o desprazer de ver nas livrarias livros defendendo o aborto. A gente vê igreja crente evangélica pró-aborto. A gente vê uma hipocrisia na nossa cara falando de esperança para a criança e defendendo aborto. Que coisa! Ou eu sou louco? Como eu vou falar de criança esperança se eu estou lá defendendo aborto? Que sentido tem isso? Como é que Deus vê a igreja provando isso? É como Ezequiel viu as mulheres adorando Tamuz, os homens adorando o sol, e a consciência sem pesar. Que Deus tenha misericórdia de nós. Maranata. Venha, Senhor. Deus Santo, nós admitimos que nas últimas décadas o culto foi confundido com festa, que Tu, Senhor, foi confundido com os nossos interesses. Nós reconhecemos diante de Ti que mesmo que não tenhamos admitido, o alvo do nosso culto deixou de ser a Ti para ser a satisfação das pessoas. Meu Deus, inclina o Teu olhar misericordioso para nós, Senhor. Estenda Tuas mãos de misericórdia para as nossas casas. Nossas casas não Te cultuam mais. Tua palavra está longe dos nossos lares. Nossas casas é cada um para si, cada um no seu celular, cada um na sua rede social. Saímos daqui com a Tua palavra, abrimos os olhos, esquecemos dela. Quando abrimos os olhos de novo, já é o outro domingo. E entre um e o outro, sequer tocamos na Tua palavra, Senhor. Mas nós queremos chegar aqui e sentir. Nós queremos chegar aqui e nos arrepiar. Livra-nos do engano, Senhor. Livra-nos do auto-engano, de enganarmos a nós mesmos. Livra-nos disso, Senhor. Tu és o Deus da Escritura. Tu Te mostraste por aquilo que Tu falas e não por aquilo que a gente sente. Senhor, perdoa-nos se estamos procurando as melhores músicas para as pessoas aprovarem. Perdoa-nos, Senhor, se nós pastores estamos nos reunindo para procurar a estratégia que mais vai entreter a igreja. Dai-nos um coração puro, Senhor. Dai-nos uma mente renovada, Senhor Deus. Queremos ser incansáveis, insaciáveis. Sabemos do preço que pagamos, Senhor. Que os templos que mais lotam estão adorando a Tamuz, ao sol, os seus bens, seus desejos. Queremos viver pela Tua palavra, Senhor. Te pedimos perdão. Muitos dos Teus filhos sequer estão aqui hoje, Senhor.
Muitos deles sequer sentem falta. Grande parte dos teus filhos não se interessam por estudar a sua fé, por compreender a sua fé. As classes das escolas bíblicas estão vazias, Senhor. Mas se fizermos uma campanha para mexer com a pele, temos umas pessoas. Se fizermos um espetáculo de luzes e divulgarmos, procuramos a melhor roupa para vir. Confronta-nos, Senhor, porque o teu confronto é santo. Pode nos confrontar. E quando temos eventos, queremos chamar pessoas. Quando a tua palavra é pregada, nem mesmo nós, às vezes, aparecemos. Se tem um musical, se tem um Natal, se tem isso, nossos vizinhos são chamados, nossos parentes são passados, nossos pais vêm, nossos tios vêm. Quando a tua palavra que liberta, que cura, que santifica, é pregada, nem nós estamos. Olha para nós, Senhor. Ajuda-nos. Não permita que a gente entregue os pontos. Vamos adiante, Senhor. Vem conosco. Segura na nossa mão e nos conduz, Deus. Queremos cultuar a Ti. Tua palavra nos mostra hoje que Tu espia os cultos. Quando nós olhamos o livro do Apocalipse, nós vemos que Jesus anda no meio da igreja. Ele analisa o culto. Ele censura. Ele diz que tem coisas contra. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos. Não permita que a gente avalie o culto pelo nível do nosso misticismo. Com isso, Senhor Deus, não estamos dizendo que não queremos nos emocionar, queremos sim, estamos emocionados agora. A emoção toma conta de nós, as lágrimas vêm nos olhos. Mas é pela Tua palavra, Senhor. É ela nos cortando, é ela nos ferindo, é ela entrando como uma espada de 2 gumes. É esta palavra. Senhor Deus, fala aos jovens desta igreja, fala diretamente a eles. Por que nós temos que pôr fim a um trabalho com jovens, se temos jovens na igreja? Por que eles trocam o manancial pelas cisternas rotas? Por que se alegram mais com as baladas do que com o culto a Ti? Oh Deus, venha ao nosso encontro. Por que juntamos dinheiro para comprar celulares para os nossos filhos e não damos uma Bíblia para eles? Por que, Senhor? Será que nós temos deixado o manancial de vida, Deus? Mas eu creio, Senhor Deus, que Tu tens visto em nós, um broto do que resta. Venha nos restaurar, Senhor. Venha fazer a gente desejar a chegada do domingo. Restaura em nós o prazer de acordar de manhã para vir para a Tua casa, aprender Tua palavra, levar nossos filhos. Deus, faça a gente enxergar isso, Senhor. Nós estamos desmaiados nas nossas camas, os nossos filhos estão vendo isso. Inclina o Teu olhar para nós, Senhor. Te suplicamos, Deus.
É unânime a nossa voz, uníssona. Estou inserido nisso, Senhor. Perdoa-nos. Perdoa-nos, Deus. Se somos capazes de criticar a Tua palavra porque não estamos sentindo o que queríamos sentir, perdoa-nos. Perdoa-nos, Senhor, nós pastores, se temos sido negligentes com a vocação, com o dom. Perdoa-nos. Perdoa-nos se falamos de oração e não oramos. Perdoa-nos se falamos da Tua palavra, mas se pegamos nela só para construir sermões. Perdoa-nos, Deus. No nome de Jesus Cristo, nós te pedimos perdão. Aviva-nos. Aviva-nos. Que o Senhor possa nos levar para as nossas casas, refletindo nisso tudo.